Oi, eu sou o Tânia Oliveira. É, Vou contar um pouco sobre a minha trajetória na animação. Eu comecei trabalhando na animação em 2005, mas desde de pequeno assim eu já estudava um pouco sobre como fazer desenho animado, sobre como... Eu lembro que com 13 anos eu me interessei em fazer um curso de animação. Eu lembro que antes disso eu já desenhava histórias em quadrinho. E o meu irmão falou, olha, faz um desenho em sequência, que aí eu posso transformar em animação. Eu fiz o desenho em sequência, ele ainda está até hoje me... Eu tinha 6 anos na época, e ele está até hoje me devendo isso. Viu, meu irmão? Você está me devendo animar aquele Thor jogando o martelo que eu fiz há, sei lá, 30 anos atrás. E então a animação sempre foi uma linguagem muito fascinante para mim, alguma coisa que eu sempre quis muito trabalhar, meter a mão e poder produzir, aprender como é que faz e tal. Como a maior parte dos profissionais de animação ainda no Brasil, eu não tenho uma formação formal, mas eu tenho uma formação empírica a partir de processos de aprendizado na prática e a partir de processos de busca pessoal, assim, muita leitura, muito livro, muito... Hoje em dia com a internet, né, muito vídeo no YouTube, muita forma de aprender. E também o que eu pude contar foi com as oficinas do Animamundi, que foram muito importantes para a geração que eu faço parte de autores de animação aqui de Belém. A gente se fomentou muito com as oficinas do Animamundi. Eu criei o gosto por animação desde muito pequeno. Eu lembro de, assim, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, eu assisti uns curtas, eu não tenho a menor ideia de onde nem de que curtas eram, mas eu lembro que eles ficaram muito marcados na minha memória, assim, na imagem, na minha cabeça. Porque eles contavam uma história muito diferente e essa história tinha uma estética diferente. Eu lembro que um desses curtas era uma mulher debaixo d'água, ela vivia debaixo d'água, ela flutuava. E ela tinha os olhos ao contrário, assim, era a parte preta era branca e a branca era preta, que nem o Jake do Hora de Aventura, mas ela tinha vindo antes na minha cabeça. E essa foi até uma estética que eu usei num dos últimos curtas que eu produzi, que é a história de Dahi, que conta a história da Lua, feita pelos Tembete Netehara. E aí o Dahi, o personagem principal, tem esse olho invertido, a parte branca é preta e vice-versa. Mas então esse gosto por animação vem de muito tempo atrás. Acho que com a maior parte das pessoas é assim, quando a gente é criança, a gente vê o mundo de um jeito muito mais mágico, lúdico e divertido. E acho que a animação veio dessa forma para mim também. Talvez eu não tenha crescido muito desde lá, mas assim, na cabeça, né? Mas a animação sempre foi para mim um jeito muito mágico de contar histórias e de me relacionar com o mundo. Várias pessoas me inspiraram, assim, acho que todo mundo que eu assisti, os bons filmes me inspiraram. Lembro que quando eu era muito pequeno eu assisti um filme chamado Príncipe Susano e o Dragão de Sete Cabeças, que, puxa, me revolucionou, assim. Eu lembro que quando assisti, quando eu era pré-adolescente, Akira, do Katsuhiro Otomo, também me tocou muito, aquele jeito de fazer o movimento. As séries de animação mais populares, tipo Thundercats, tipo He-Man, eram também muito tocantes para mim. E, assim, como acho que para qualquer criança, né? Que cresceu nos anos 80, que a gente não tinha TV por assinatura, nem YouTube, nem internet, nem nada disso. E a gente ficava buscando animação nos horários que passavam na TV aberta. É, Esses foram, assim, os meus mestres no início da carreira, né? Essas animações, qualquer coisa que eu tinha contato, eu consumia. Depois de adulto, o Marcos Magalhães, o César Coelho me inspiram muito, o Zé Brandão,
o Jonas Brandão, o Zé do Copa Studio, o Jonas do Split me inspiram. O Andrei Miralha, que é meu sócio, me inspira muito. Acho que as pessoas que têm ao meu lado, assim, sempre. Porque tudo que a gente procura fazer nesse processo de construção de uma narrativa, de uma história que seja sincera, passa também por essa vontade e essa necessidade de fazer alguma coisa que dialogue com quem a gente é de verdade, com quem são os nossos pares, com quem está ao nosso lado. Então, essa produção da animação, do conteúdo, essa inspiração sempre vem de quem está perto, né? Que nem o Tolstói fala, você fala da sua aldeia, você vai falar para o mundo, né? Você vai falar. O Tolstói diz, né? Quando você fala sobre a sua aldeia, você fala para o mundo, você fala sobre o mundo inteiro. Então a minha inspiração vem daí, assim, vem do que está ao meu redor. Quem me ajudou? Acho que quem acreditou no meu trabalho para eu começar a fazer as coisas, né? De novo, os meus sócios, os diretores que me contrataram, os produtores que me deram a oportunidade para trabalhar nas obras deles e principalmente meus pais, assim, as condições de possibilidade que os meus pais me deram de acreditar em mim e dizer, poxa, meu filho, eu sei que você quer trabalhar nisso, você não vai ser médico, não vai ser advogado, tal, mas a gente acredita que essa é uma carreira possível, apesar de não ter tanta história, né? A gente não conhece alguém que é um animador ainda, porque vai acontecer, está acontecendo isso, né? A gente não conhecia uma pessoa na época que eu estava me graduando e tal, que vive só de quadrinhos, que vive só de animação, então foi um salto de fé que os meus pais fizeram, acreditando no meu salto de fé e foi isso meu grande apoio para eu começar a fazer o que eu faço. Qual o momento chave da minha carreira? Não sei, acho que sim, se a gente for continuar essa analogia, como no processo da animação, acho que a minha carreira teve vários keyframes, né? Vários momentos chaves e vários breakdowns e intervalos pelo meio. Acho que um keyframe foi eu começar a ver que era possível fazer animação de uma forma viável aqui. Então, com as oficinas do Animamundi, com os equipamentos melhorando, a gente tendo acesso a equipamentos que podiam dar um acabamento na animação, que podiam realizar a animação, sem aquela necessidade de fotografar e aqueles programas de edição antigos muito caros, aquelas ilhas enormes de edição. Mas um computador, um laptop poderia fazer, às vezes, de uma ilha de edição. Isso foi uma forma da gente pensar a carreira de animação como possível, que é o que a gente faz hoje, né? Acho que a constituição do meu estúdio como uma forma de acessar novos financiamentos federais e tal, que isso é muito importante. Todo país sério no mundo incentiva a produção de cultura. Então, não é especial do Brasil, e mesmo que fosse especial do Brasil, estaria muito certo incentivar a produção cultural, de filmes, de animação, de quadrinhos, a gente precisa disso. Então, é assim no Canadá, é assim na Alemanha, é assim em todos os cantos. Então, constituir uma empresa para poder acessar isso também foi um dos momentos chaves da minha carreira. Me juntar com os meus sócios, que são pessoas que eu acredito, para que a gente pudesse sonhar um sonho juntos, desenvolver uma abordagem juntos de como trabalhar essa lógica de acessar o orçamento, trabalhar com o orçamento, contratar pessoas, que a cultura, a animação dá muito emprego, gera muito emprego. A gente gera, assim, pelo menos 20 pessoas tem trabalhando com a gente agora, lá no estúdio. É um estúdio muito pequeno. Se a gente for ver, ter uma perspectiva de um estúdio como o do Sudeste, é muito grande, assim, o volume de empregos gerados. Então, é muito bom um país consciente investir nisso.
não é nenhum auxílio assim, por bem, por boa vontade, não. É investimento no desenvolvimento do país. Isso realmente é uma coisa que não só me ajuda, mas ajuda todos os profissionais que trabalham com cultura, trabalham com arte. Falando um pouco sobre as Icamiabas, Icamiabas na cidade de Amazônia é uma tentativa de dar uma resposta para uma cultura pop que há muito tempo não nos contempla. Assim, na cultura pop a gente tem essa lógica do cowboy estadunidense que virou o super-herói, a gente tem uma lógica do lutador de artes marciais, que é o campeão, né, do universo, numa lógica japonesa. A gente tem diversas traduções culturais para uma cultura pop que são empolgantes e que a gente consome e que eu consumo pra caramba, né? Aqui no estúdio tem produtos de todos esses cantos, mas que eu sentia falta na gente desenvolver aqui. Não que o Brasil tem profissionais há muito tempo, muito competentes fazendo isso. Tem gente que me inspira muito, que eu adoro. Como acho que tem aqui atrás um livro do Flávio Colim, o Fawcett, né? Dos livros dele que eu acho geniais, assim, falando sobre isso, né? Sobre como uma lógica brasileira de aventura pode acontecer, mesmo o personagem sendo o explorador inglês, o tal Fawcett. Então, Icamiabas na cidade de Amazônia é a história de uma Amazônia, a tal cidade de Amazônia. É uma Amazônia não colonizada, que não teve influência europeia, que não teve uma influência externa, que se desenvolveu numa utopia, numa sociedade utópica, e que a alteridade, que as várias culturas, que os vários povos pensam, se respeitam, estão em conjunto, e tem uma mítica amazônida lá, que eu acho que a gente ainda não explora tanto na cultura pop quanto poderia explorar, pelo menos de uma forma assim, para ação, para aventura, de uma forma empolgante. Então, a Icamiabas na cidade de Amazônia pega esse universo, coloca a mítica das sociedades brasileiras amazônidas como pano de fundo para isso, que na história, os deuses, a logline da série é essa, né? Os deuses decidiram fazer outra coisa da vida, não estão afim de serem deuses, e aí eles contratam estagiárias para fazer o trabalho deles no lugar deles. Essas estagiárias são as Icamiabas, que é uma palavra em tupi, a gente acha que soa bem e tal, porque a ideia é que essa série seja para o mundo inteiro. Então a gente acha que soa bem, Icamiabas, pode parecer assim inusitado e tal, mas pelo menos tem uma sonoridade legal, e é uma palavra em tupi, que significa mulheres sem marido. Mulheres assim, sem um homem para seguir e tal. Que é um dos pontos da série, o protagonismo feminino. As Icamiabas são todas mulheres, são guerreiras e tal, elas que chutam bundas, elas que resolvem os problemas, elas que são as protagonistas, e elas têm ascendência, elas são indígenas. Outro ponto era esse, assim, a gente vê que na cultura pop, na indústria cultural, quando a gente tem um indígena, ele sempre é o sidekick do protagonista. A gente tem o Sexta-feira, que é ajudante do Robinson Crusoe. A gente tem o Tonto, que é ajudante do Pistoleiro Solitário, e etc. Por mais que a gente tenha, por exemplo, na tradução nacional, tem dois caras muito legais. José de Alencar fez um peri, o Guarani, muito com código de conduta europeu e tal. Mário de Andrade pegou o Macunaíma e desconstruiu esse conceito do herói dentro de uma ironia, de um discurso, de uma crítica social muito forte. A gente queria continuar com esse exercício do indígena ser protagonista, no caso das Icamiabas, trabalhando essa lógica daqui, tanto esse zeitgeist desse tempo que a gente vive, quanto uma lógica daqui, alguma coisa que a gente acredite, que seja um jeito de falar, que seja um jeito da gente agir que seja nosso. Então, as Icamiabas falam nossa gíria, as Icamiabas falam, não são também aquela ideia do bom selvagem, do Rousseau, parado no tempo e no espaço. As Icamiabas são um reflexo de uma das sociedades que compõem a cidade de Amazônia, essa alteridade da cidade de Amazônia como um todo, que tem várias e várias culturas, tem os astecas, tem os incas, tem os maias, tem
uma proliferação de vários tipos diferentes de forma de ver a vida, de se vestir, de cor de pele diferentes, assim. E as Ikamiabas, elas são uma forma da gente traduzir isso sem ficar com aquela ideia do indígena ser o bom indígena ser aquele parado no tempo e no espaço. Não, as Ikamiabas são no momento atual. São como os indígenas, a gente levou as Ikamiabas para algumas sociedades indígenas na época da pré-produção para eles assistirem. E a gente estava muito ansioso, assim, porque a gente não queria fazer um indígena idealizado, né? Um indígena irônico, mas a gente queria fazer um retrato do indígena como ele se vê, o máximo possível, né? A gente quer ter na sala de roteiro mais presença indígena. Eu trabalhei num curta-metragem com a Kudan Tembe, que é uma roteirista indígena, então a gente quer estreitar cada vez mais esses laços, mas as Ikamiabas vêm dar uma resposta a isso, assim, protagonismo feminino, indígena, dentro de uma série empolgante de aventura, de ação que se passa numa Amazônia não colonizada, uma Amazônia que a gente está discutindo descolonialismo hoje, uma Amazônia que fale com os outros elementos da cidade da cultura, do mundo, de um jeito que empolgue, que seja forte para a gente sentir, para a gente ter empatia, para a gente se empolgar e para a gente dizer, pô, eu quero ser essa Ikamiaba, quero ser... Eu me identifico com esse Deus aí que não quer mais ser Deus e vira cozinheiro, sabe? A ideia das Ikamiabas surgiu, como eu falei na resposta passada, de uma forma a responder essa demanda de como a Amazônia pode se ver de uma forma empolgante, já que a gente se inspira com o Super-Homem, a gente se inspira com o Goku, porque a gente se inspira com o cowboy, a gente se inspira com o samurai, por que não se empolgar também com as aventuras de indígenas numa Amazônia não colonizada, numa Amazônia utópica, descolonial, onde não tem uma luta contra o crime. Elas não lutam contra o crime, a gente não quer isso, assim, a gente não... As Ikamiabas não têm uma prisão, não prendem as pessoas, mas elas dialogam, porque foi uma das coisas que a gente fez pesquisa, né? A gente queria traduzir uma outra forma de falar sobre o mundo que não ficasse dentro daquela fórmula estudada por uma cultura ocidental europeia. Assim, então a gente não tem a jornada do herói, a gente não tem a jornada da heroína, do Campbell, porque as narrativas orais indígenas, elas têm uma outra lógica que não é exatamente essa. Então as Ikamiabas, a gente pergunta assim, pô, e aí o que vocês fazem aqui na aldeia indígena, na época da pesquisa de campo? O que vocês fazem que vocês não... Vocês prendem as pessoas, têm prisão? Eles não têm prisão, os indígenas não têm prisão, eles trabalham de um outro jeito, eles ensinam quem vai para esse caminho do embate social, né, que não é dentro das regras sociais, eles ensinam ou eles excluem da sociedade. Então não existe uma prisão, você vai ficar preso, vai ser punido pelo braço do Estado. A gente não quer que as Ikamiabas sejam isso. Elas não são uma força policial. Elas são uma força de harmonia, de conscientização. Elas lutam pelo que elas acreditam e quer fazer uma sociedade melhor. A cidade Amazônia é uma sociedade utópica. Ela veio dessa ideia assim, de fazer uma sociedade amazônica não colonizada e utópica, mas ao mesmo tempo de ter uma lógica narrativa que não seja caindo nessas estruturas ocidentais capitalistas que a gente não acredita. A ideia veio disso. Assim. Dar uma resposta empolgante para esse novo jeito de pensar a sociedade. Travestido de uma série de ação e aventura e comédia muito empolgante, mas tem um discurso social nela. A gente usou a técnica 2D de animação em recorte digital, que é o que é usado na maior parte das séries hoje em dia, pelo ritmo de produção, pelo custo. Mas como é uma série de ação, tem muitas sequências de ação, mais até do que os meus produtores gostariam que tivesse. Eles brigam muito comigo nesse ponto, né? Eu dirigindo a série. É uma série que também foi animada com full animation 2D. Então, aquele desenho quadro a quadro para as sequências de ação. A gente usou 3D um pouquinho, em algumas cenas específicas, mas foi tudo em 2D, tudo animado. Algumas em composição, algumas quadro a quadro, em sequência de ação. E
Os cenários foram todos pinturas digitais, feitos a partir de desenho de observação, pelo Fernando Carvalho, que é um artista muito habilidoso. Os cenários das Icamiabas são lindos, por culpa do Fernando. E são muito detalhados, até porque a gente vê a cidade de Amazônia como um personagem. Então, a gente tinha que se sentir vivendo nela. Os cenários são muito trabalhados para isso, assim, para gerar essa empatia da gente viver, se sentir vivendo nessa cidade mesmo. O que foi mais difícil na série? Se tem uma coisa que é recorrente em qualquer estética de animação, seja 3D, seja animação em areia, seja em stop motion, seja em 2D, é que a animação dá trabalho. Então, é muito difícil fazer animação, é muito difícil você construir uma metodologia para uma série. A gente contou muito com a ajuda de vários amigos nossos que trabalham com isso, de outros estúdios, nos ajudando a tecer essa metodologia. A gente teve muita ajuda e consultoria nesse ponto. O Cid Makino, o Jonas Brandão, do Split Studio. O Diego Quinquerflus nos ajudou, que é diretor de animação no Copa Studio. O Zé Brandão, do Copa Studio. Nos ajudaram muito a pensar essa metodologia, porque o grande lance, o que é mais difícil em produzir uma série, é você achar uma metodologia que possa responder às demandas que você tem naquele projeto específico e se desenvolver de uma forma a que a gente consiga fazer com que o tempo e o custo de produção dela compense também. É sempre uma dança numa corda bamba, assim, é como se fosse uma polca russa numa corda bamba muito louca. Mas é o grande desafio, gerenciar a equipe, gerenciar modelo de produção, gerenciar orçamento. Acho que essa foi a parte mais difícil. Porque a gente há muito tempo discute ideias e roteiros e tal, mas sair daí para colocar no papel e de uma forma que não seja megalomaníaca, que às vezes os meus sócios até falam, mas é meio megalomaníaca, e eles têm razão. De certa forma, é uma série que custou muito mais do que a gente conseguiu financiar inicialmente, mas aí a gente contou com interesse, com a boa vontade, com a vontade de fazer da equipe inteira. Aí eu tenho que agradecer muito a todos que ainda estão fazendo isso acontecer, né? Então, as Icamiabas, elas, como qualquer série, o ponto mais difícil é a gente equilibrar o que você quer dizer com como você vai dizer isso de um jeito sustentável e viável. Quais foram os reconhecimentos do trabalho? Até então, as Icamiabas foram apresentadas para o resto do mundo, a não ser na TV Cultura. Mas já viralizou os interprogramas que a gente fez em 2012, já viralizou um pouco uma parte da série que foi um promo que a TV Cultura fez. Então, a resposta a uma demanda muito grande por um tipo de série como essa, de ação, de aventura, com esse tipo de protagonista. Eu tive um feedback muito bom na Comic Con Experience, por exemplo, que eu fui lá como quadrinista, mas praticamente assim, me reconhecendo muito também como autor das Icamiabas, então isso mostra que elas são até mais importantes, mais fortes do que eu. Eu lembro que uma vez eu comprei antes da série estrear, até aqui em Belém, na Cultura, eu comprei um produto, aí o produto não veio exatamente como eu imaginava que o produto devia vir, né? Eu mandei um e-mail meio chato, assim, o produto não veio legal e tal. E aí a empresa do sul do país que estava me vendendo esse produto disse, Toniel, que bom ver o teu nome, ver que você é o diretor das Icamiabas. Então, elas já são muito mais conhecidas do que eu. A gente vê que o produto é mais forte do que o autor quando ele passa a ser mais reconhecido que o autor, que é o que eu sempre quis para as Icamiabas. Né? Elas são um discurso, uma forma de falar que vão crescer muito mais do que eu. Eu estou sendo o diretor das Icamiabas agora, fui o criador das Icamiabas nesse período inicial, mas que elas cresçam e sejam desenvolvidas por diversas pessoas. Essa é a ideia. Breve resumo da minha carreira como artista. Bom, comecei fazendo quadrinhos desde que eu me entendo por gente, comecei trabalhando com animação desde que eu me entendo por gente, então assim, sei lá, fazia quadrinhos antes de eu saber ler e escrever. Meus quadrinhos os quadrinhos iniciais pareciam um storyboard. Então, eu sempre trabalhei com essa vontade de colocar para fora histórias que eu queria dizer do jeito que eu acho que eu vivia, que era uma outra lógica, que não a lógica do super-herói estadunidense, não a lógica do He-Man e tal, mas um outro jeito de falar. E
eu lembro que eu ficava muito emocionado quando eu via algum produto de animação nacional, como a gente tem agora diversos, né, produtos e séries de animação nacionais sendo produzidas no Brasil. Então eu me emocionava muito, e era tão raro quando eu era pequeno isso acontecer, muito, muito raro. A exceção constante a gente tem na Turma da Mônica, por exemplo, que eu acho genial, Maurício de Souza é genial. É um dos caras que eu mais admiro no mundo. Eu comecei a fazer quadrinhos, me graduei em publicidade e propaganda, mas logo fui fazendo quadrinhos. Lancei alguns quadrinhos como Encantarias, Belém Imaginária, O Pretérito Mais Que Perfeito. E comecei a trabalhar também mais ou menos nesse mesmo período em que foi mais viável fazer animação, na segunda metade dos anos 2000, com alguns curtas de animação. Colaborei com alguns filmes, como O Sol do Meio-Dia, da Eliane Café, o Serra Pelada, do Heitor Dália. E trabalhei em alguns curtas, como o Admira Meriti, do André Miralha, o Rápido do Peixe-Boi, do Cássio Tavernari. Em 2012, a gente lançou o que seria as Icamiabas hoje em dia, né? Icamiabas na Amazônia de Pedra, que era uma série de interprogramas que tem disponível na internet, de 1 minuto, que era um drops do que a série viria a ser. A gente mudou um pouco o conceito, trabalhou muito mais o conceito depois disso. O Tu Conheces, que eu fiz com o Petrônio Medeiros, que é um dos meus sócios hoje em dia. Então a gente eu venho tentando manter assim, uma constância nesse produto de animação, agora tentando ir um pouco mais para os games, possibilidade de jogos a partir das séries que a gente tem, como das Icamiabas. E aconteceu de eu dirigir a série das Icamiabas, que é o que tem me tomado muito assim nesses últimos anos, foi a produção e a direção da série. Né? Todo o trabalho de storyboard, concept também, que é super desafiador, mas é muito bom quando a gente vê que funcionou. Então é isso, a carreira até então, vamos ver como vai ser daqui pra frente. Força para as Icamiabas.